Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, com aulas de artes e ciências, isto mesmo. Então, veja só, antes de começarmos a nossa aula, tia Valéria quer falar de um livrinho que vem no material de vocês. Pirulito de Açúcar. Isso mesmo. Esse livro, tia Valéria está indicando para vocês realizarem a leitura, tá certo? Durante este fim de semana, tá certo? Então, durante o fim de semana, no caso, sábado, o domingo, vocês devem realizar a leitura deste livro, porque na segunda-feira iremos trabalhar com ele. Ok? Não esqueçam de fazer a leitura. Ele traz uma história bem interessante, tá? Com uma linda lição de vida. Além disso, lembrando que esse livro, é finalizando o nosso livro também de literatura infantil. Por isso que vocês precisam ler para a gente trabalhar na segunda-feira, ok? Qual livro? O Pirulito de Açúcar. Vamos iniciar com nossa aula de ciências. Vamos falar sobre a alimentação. Como assim a alimentação? Algo fundamental para a nossa vida, não é isso? Isso mesmo. A alimentação é necessária para a nossa vida. Ela pode ser de quais origens? Origem animal, vegetal ou mineral. De origem animal é o quê? As carnes, os ovos, leite, e assim por diante. São o quê? De origem animal, porque vem dos animais. A carne vem de quem? Do frango, do peixe, do boi e assim por diante. Agora, os de origem vegetais, vêm de onde? Das plantas, dos vegetais, Quem são? As verduras, os legumes, os cereais, como por exemplo o milho, feijão. Além disso, a maçã, a acerola, a laranja são de origem o quê? Vegetal. De origem mineral, a gente tem o quê? Quais são os alimentos de origem mineral? O sal e a água. Isso mesmo, são de origem mineral. Não tem como esquecer, O sal e a água. Então, veja só. Todos esses alimentos, eles têm funções na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa saúde. Eles são o quê? Construtores, energéticos e reguladores. Podemos citar como energético a questão do açúcar, das gorduras e do amido. Como assim? O açúcar, ele tem a função energética, porque se a gente gasta energia, precisa ser reposto, Isso aí, através de quê? Dos açúcares, das gorduras, do amido, O amido de quê? Quem sabe? O amido de milho, Por exemplo. As gorduras, claro, vamos procurar gorduras naturais, Não tão tóxica para o nosso organismo. O açúcar a gente deve utilizar, mas ligando mais a questão o quê? De frutas, A batata doce, energética e assim por diante. Se livrar um pouquinho do açúcar em si. Por quê? O açúcar em grande quantidade no nosso corpo vai nos tornar o quê? Diabéticos, ou seja, aumenta a nossa glicose. Não podemos comer açúcar exageradamente, Devemos diminuir. Se a gente pudesse nem comer açúcar, era bom, mas não tem como viver sem o açúcar totalmente, Então, veja só, a gente deve também deixar de lado, Ou seja, não abusar desses seguintes alimentos: o refrigerante, O chocolate, como por exemplo também os doces, guloseimas como chiclete, balas, pirulitos. A gente não deve abusar desses alimentos, porque eles podem prejudicar a nossa saúde, como eu já falei para vocês, Aumentando a glicose no nosso corpo, no nosso sangue. Mas devemos abusar, sim, das verduras, dos legumes, também do leite, dos ovos, Porque são alimentos de origem
vegetal e animal, né? E tem vitaminas, como por exemplo, a cenoura nos fornece a vitamina A para o nosso corpo. Agora, também temos o que? As vitaminas do complexo B, que podemos encontrar nos peixes, né, na gema do ovo, além disso também no espinafre, no couve, na banana, né? São vitaminas do complexo B, que tem funções especiais no nosso organismo. E vitamina C, falamos muito, né? Principalmente agora no início da pandemia, que a gente precisava de vitamina C. Essa vitamina C a gente pode extrair de quais alimentos? Da laranja, do limão, da acerola, né? A acerola é riquíssima em vitamina C. E vitamina D, onde podemos encontrar no abacate, né? O abacate é uma fruta deliciosa e que nos fornece a vitamina D. Além disso, ajuda, né, para a gente não ter a osteoporose, né, uma doença que prejudica os nossos ossos. A vitamina K também é importantíssima e podemos encontrar elas no fígado de alguns animais, como do boi, né? No fígado, em ovos, em iogurte, né? Em folhagens também de verduras que comemos crua, como por exemplo a alface e o couve. Então, nesses alimentos podemos encontrar a vitamina K. É ótima para nos ajudar na coagulação do sangue. E os cuidados alimentares? No caso, né, a vitamina K, ela ajuda, né? Por exemplo, se você levar um corte profundo, ela vai ajudar o seu corpo a cicatrizar aquilo ali, né? Os cuidados alimentares que a gente deve ter são quais? Selecionar bem os alimentos, como eu já falei para vocês, né? Não comer tanta bobagem, tanta besteira, e sim coisas que traz vitaminas para o nosso corpo. Então, selecionar bem, né? Cozinhar e assar bem também esses alimentos. Os que podemos comer, né? Assados ou cozidos. Já aqueles que comemos crus, a gente deve o quê? Lavar bem, né? Por quê? Porque podemos adquirir algumas doenças, como por exemplo a tênia, que falamos em outra aula. A tênia, se a gente não cozinhar bem os alimentos, ou assar, né? Podemos ingerir esse verme, prejudica demais a nossa saúde. Os ovos dessa tênia se alojam no cérebro, né, do ser humano, trazendo inúmeras doenças para nós. Também ver a qualidade, né, dos alimentos, não comer coisas estragadas, né, ver a questão da validade, né, isso. Coisas também que ajudam no nosso sistema digestório, ou seja, coisas não tão pesadas, né, selecionar bem os alimentos durante a noite, não comer tanto. Por quê? Porque não vamos estar na ativa, né? Então, isso pode prejudicar o nosso corpo. Então, veja só. Após a aula, vocês irão resolver o exercício nas páginas 188 até a página 192, finalizando o nosso livro de ciências, ok? Agora, vamos para a aula de artes. Em artes, vamos falar sobre instrumentos musicais. Como assim instrumentos musicais? Para realizarmos, né, ou escutarmos uma música, precisamos de quê? Do instrumento, né? Quando uma música é produzida, ela é produzida com instrumentos, não é isso? Além da nossa voz. Mas tem algumas músicas que são apenas instrumentais, né? Onde tem apenas os instrumentos. Veja só, esses instrumentos, eles podem ser, né, idiofones, que podemos citar como, por exemplo, os pratos, o sino, né, o maracá, entre outros. Esses instrumentos emitem sons através de suas vibrações. Podemos falar também sobre os instrumentos metrafônicos, né? Quais são eles? O bongo, né? São confeccionados usando peles de animais. Também são conhecidos como instrumentos de percussão. Instrumentos cordiofones. Esses instrumentos têm, né, cordas que produzem sons pela sua vibração, né? No caso do violão, né? Isso, o violão, o violino, a harpa,
né? São instrumentos cordofones. Além disso, também tem os instrumentos aerofones. Quem são eles? O trombete, a flauta, o saxofone, né? A gaita. Eles produzem vibrações por causa da circulação do ar que passa por dentro deles. Além disso, também tem os instrumentos elétricos, que é a guitarra elétrica, né? O teclado, também o contrabaixo, entre outros. Seus sons são gerados por meio da eletricidade. É uma novidade da modernidade. Então, veja só, após isso aí, vocês irão resolver o exercício na página 97, tá? Onde estou falando sobre os instrumentos. E agora vamos para o corpo e dança. O nosso corpo realiza movimentos, esses movimentos podem ser chamados de dança, né? E como é que realizamos essa dança? Com movimentos circular, né? Também movimentos contralateral, né? Entre outros, né? Isso. Então, esses movimentos a gente realiza ao escutar um som, então a gente já começa a se mexer, a se movimentar. Quem não gosta de música, não é? Tia Valéria vai colocar para vocês uma música lá no grupo, tá? Onde vocês irão utilizar para resolver uma questão do exercício. Então, veja só, vocês irão resolver o exercício nas páginas 99 a 102, tá certo? Falando sobre o movimento do nosso corpo, sobre a dança. Podemos citar como dança, né, o frevo, o samba, o forró, a valsa. Vocês gostam do forró, né? Quem já não dançou? Uma quadrilha, né? Essas músicas juninas que trabalhamos lá na escola. Isso é o quê? O forró. Mas também tem o que? A valsa, que vocês dançaram quando eram bem pequenininhos, lá na formatura, né, do ABC. E vão realizar em outros momentos também. O frevo, né, que a gente utiliza bastante no carnaval. O maracatu, né, entre outros. Então, a dança nos traz um prazer muito grande. Além disso, também, na página 99, vocês vão ver, né, imitando alguns sons, como, por exemplo, o som do tambor, né, o som de palmas, entre outros. Tá ok? Então, resolva o exercício, boa aula, tenha um bom fim de semana e qualquer dúvida, fala com tia Valéria. Lembrando, aula de ciências, finalizando o livro, né? E artes, falando sobre música e dança. Beijo, boa aula!